retomando então, nesse maior mapa que nós temos aqui, né, com o continente europeu lá em cima, África, e agora já aparece o continente americano, a América. Vamos retomar? Portugal tinha começado a expansão marítima em 1415, chegando primeiramente aqui. E foi até 1488, até aqui, que agora nesse mapa apareceu o Cabo da Boa Esperança. Esse grande caminho marcou a conquista que Portugal fez no litoral africano voltado para o Oceano Atlântico. Isso é o périplo africano. E depois disso, Bel? Então, depois disso, nós temos a Espanha. A Espanha, nesse momento que Portugal estava muito dedicada a dominar a África, a Espanha vai fazer um caminho diferente. Os espanhóis que estão aqui marcados, né, que formam junto com Portugal a Península Ibérica, Portugal é a primeira e a Espanha é a segunda a se lançar nessa expansão marítima. E a Espanha vai em direção ao continente americano. Quando a Espanha começou o seu processo de expansão marítima, Portugal falou, ó, vamos conversar. Vamos conversar, porque eu estou na expansão há muito tempo, a gente vai delimitar o que eu vou dominar daquilo que são as novas terras e você vai conquistar. E aí fizeram os tratados. São acordos que, nesse momento, são entre Portugal e Espanha, com consentimento do Papa. Primeiro é o tratado, olha aqui, de Alcáçovas. Esse tratado de Alcáçovas foi assinado em 1480, repito, entre Portugal e Espanha, com consentimento do Papa. E esse tratado de 1480 partiu daqui, ó. Tá vendo esse pontinho? Ilhas Canárias. A partir das Ilhas Canárias, traçou-se uma linha horizontal que eu vou fazer com vocês aqui, ó, observa. Essa linha que você acabou de ver toda pontilhada, ela é o Tratado de Alcáçovas. Acompanhou? Agora eu vou marcar, ó. Opa! Essa é a linha do Tratado de Alcáçovas. As regiões ao norte, vou pôr um N aqui, ó, ao norte dessa linha, que é o Tratado de Alcáçovas ou Toledo, que é o segundo nome, tá? Para cima, norte, terras que a Espanha podia explorar, navegar e conquistar. As terras abaixo, vou pôr S, né, gente, de sul, as terras abaixo do Tratado de Alcáçovas ou Toledo são as áreas que Portugal dominava, que poderia continuar se expandindo na expansão marítima. Combinado? Tratado de Alcáçovas, essa linha em branco aqui, certinho? Nesse momento, os espanhóis investem mais na sua expansão marítima. E aí vem o Cristóvão Colombo e, vou pôr aqui na Espanha, ó, 1492, são os espanhóis que chegam ao continente americano. Quando os espanhóis chegam aqui, vem a famosa frase, descobrimento da América, que para quem estava aqui foi invasão. Eu prefiro dizer chegada dos europeus à América. O primeiro grupo de europeus são os espanhóis. Ô Bel, então Portugal remou, foi, mas ficou mais para cá até 1488, sim. E quem chegou no continente americano primeiro foram os espanhóis, sim. Só que nesse meio tempo, né, já tinham assinado o Tratado de Alcáçovas ou Toledo. E aí? E aí que agora que a Espanha encontrou um continente, Portugal falou, ó, vamos conversar de novo, vamos bater um papinho. Vamos bater um papinho, porque agora que você tem um continente, a gente tem que delimitar outras linhas, outros tratados para separar esse novo mundo. E aí vem, em 1493, presta atenção, 92 encontrou a América. 93, Bula Intercoetera. Novo tratado, mesma coisa. Portugal e Espanha com consentimento do Papa. Essa Bula Intercoetera leva em consideração esse outro ponto que eu pus aqui. As ilhas do Cabo Verde. A partir de Cabo Verde, mediu-se 100 léguas. Léguas é uma medida de distância.
E aí passou-se essa linha imaginária, só que no sentido norte-sul, tá vendo aqui? Essa linha verde que eu acabei de marcar é a linha da bula intercoetera. Ela passava 100 léguas das ilhas do Cabo Verde e separava as terras que Portugal e Espanha podiam dominar. Quais são, Bel? Então vamos lá. A oeste, vou colocar aqui um O, hein, ó. Oeste das ilhas do Cabo Verde e a oeste da linha chamada Bula Intercoeterra, terras da Espanha. Do lado leste, vou pôr aqui, leste, tá vendo? Da ilha não só, mas da linha da Bula Intercoeterra, terras que Portugal podia explorar. Já estava explorando, né, gente? Mas é para delimitar. Um pedaço para um pedaço para outro. Aí, passou um tempo. Portugal falou, vamos refazer? Como assim, Bel, refazer? Vamos refazer a linha. Vamos fazer uma outra? Vamos fazer um novo tratado em 1494, 94, chamado Tratado de Tordesilhas. Acho até que esse mais alunos já ouviram falar, né? E aí o Tratado de Tordesilhas, ele foi a refeita da Bula Intercoetera. Ele substituiu. Eu vou fazê-lo e a gente vai discutir algo mais. O que é o Tratado de Tordesilhas? Ao invés de pegar a distância de 100 léguas das ilhas do Cabo Verde, a gente vai marcar uma outra distância, que são 370 léguas das ilhas do Cabo Verde. E aí a gente vai traçar, ó, uma nova linha imaginária no sentido norte-sul, separando a mesma coisa, as terras a oeste para os espanhóis e as terras a leste para os portugueses. E, de repente, olha aqui o que apareceu, vou pintar. Eu gosto de Brasil, dá uma pintadinha nele, olha que bonitinho. Peraí, Bel, isso aqui é Brasil? É. Pela Bula Intercoetera, nada de América tinha ficado, ou pouco de América lá no norte, né, tinha ficado para os portugueses. Substituindo Bula Intercoetera por Tordesilhas, eis que, de repente, um pedaço da América do Sul vem para os portugueses. E aí vem a pergunta, por que trocar a linha? Por que não tinha uma parte de América do Sul e depois passou a ter? Precisa pensar muito, que eu acho que você deve estar acompanhando meu raciocínio. Ô, Bel, então, será que Portugal veio, ó, entre 1492 e 94 para o Brasil? Muito provavelmente sim. Ah, mas não tem como comprovar? Não. Não, porque os documentos de expansão marítima são da família Avis, aquela que assumiu o poder lá na Revolução. São documentos pessoais e eles não entregam para investigação histórica. Cartas de navegação, mapas. Como quem bancou foi a família Avis, ela se sente proprietária dessa documentação e ela não divulga, ela não dispõe, a gente não pode fazer pesquisa sobre ela. Mas muitos historiadores acreditam que entre Bula Intercoetera e a assinatura de Tordesilhas, os portugueses estiveram aqui. Mas, e aquela história, Bel, de que 1500, as três caravelas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, chegaram no Brasil? Então, eles vieram, 1500, é tudo certo. Só que, historicamente, nós temos já um documento de 1498, olha aqui, que eu já pus no tópico de baixo, já o domínio inicial do Brasil. Em 98, um outro navegador português, chamado Duarte Pacheco, já descreve o Brasil. Ai, tô confuso, Bel, é muita data. É muita data. Portugal provavelmente veio para o Brasil antes. Nós temos documentação que em 98 tem português no Brasil, só que a divulgação da descoberta do Brasil pelos portugueses foi em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Conclusão, sinto-lhes informar que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, né? Porque o Duarte Pacheco já descreveu o Brasil antes. Nossa, Bel, mas isso cai no vestibular? Claro! Na verdade, quando estavam montando o vestibular dos anos 2000, que o Brasil, entre aspas, faria 500 anos do descobrimento, um monte de historiador criticava essa data. Por quê?
porque já tinha documentação de 98, né, 1498. A Unicamp mesmo já jogou o documento do Duarte Pacheco no vestibular dos anos 2000, e a pergunta da Unicamp sabe qual era? Por que Portugal escondeu o Brasil? Escondeu para poder fazer todas as transformações, para não ter invasores, porque holandeses e franceses estão doidinhos para invadir áreas de colonização. Então, Portugal escondeu. Isso é comprovadamente uma notícia histórica lidada no ambiente acadêmico que já vem para vestibular para vocês encararem, articularem e responderem. Parou por aí? Os tratados limites entre Portugal e Espanha pararam por aqui. Então, vamos retomar? Essa linha branca, Tratado de Alcáçovas. Essa linha verde, Bula Intercoetera, que foi substituída pela linha cor-de-rosa, Tratado de Tordesilhas, que fez com que essa porção de Brasil ficasse sob domínio português nas expansões marítimas. E aí Portugal vem para cá. Os primeiros 30 anos da história do Brasil, 1500, né, da invasão, descobrimento, chegada oficial, até 1530, nós temos o domínio inicial de Brasil. São os 30 primeiros anos da nossa história. Quando os portugueses vieram para cá, eles já vão, nas suas primeiras iniciativas, levar do Brasil um produto muito lucrativo na Europa, o pau-brasil. Uma madeira, né, que hoje a gente chamaria de madeira de lei, usada na navegação, para móveis, para construção civil, e que também conseguia-se, né, naquela época, extrair um óleo vermelho, que era um pigmento muito, muito valorizado. A cor vermelha era muito lucrativa na época. E você não tinha muitos óleos e muita manipulação sintética na época. Então, extrair esse óleo vermelho do pau-brasil, ó, dava muito lucro para Portugal. Então, os navios portugueses vinham, faziam reconhecimento, construíam fortes, né, que são prédios para marcar o território como propriedade do rei de Portugal, e levavam do Brasil o pau-brasil. E aí já tem os primeiros contatos com os indígenas. E aí eles vão presentear e vão trocar com os índios a madeira por algum objeto que tinha no navio. Uma colher, um punhal, uma faca, um tecido, um baú. Muita gente fala do espelhinho, né? Também, mas o espelho não era o foco. Principalmente objetos cortantes eram o que os indígenas mais queriam. Esse escambo que eu estou explicando agora, essa troca do índio que pegava a madeira, colocava nas feitorias, depois carregava os navios para os portugueses, em troca desses objetos, como, por exemplo, o punhal, a faca ou até mesmo o espelho, é o que configura esse primeiro contato de domínio português aqui no nosso país. Ô, Bel, mas eles não queriam ouro, prata, riqueza? Queriam, mas não encontraram nas regiões primeiras que eles passaram, que foi o Nordeste. Então, o objetivo, claro, dos portugueses era a lucratividade. Se não tinham encontrado, num primeiro momento, o ouro, levam, num primeiro momento, o pau-brasil. E a gente, para os portugueses, nesses primeiros 30 anos, nós somos a segunda opção. Porque os portugueses, olha aqui no mapa, eles estavam dominando esse litoral africano, já tinham chegado lá na Índia, que era um grande objetivo, faziam comércio de especiarias e, ó, muito lucrativas especiarias para os portugueses. Então, o Brasil não foi uma primeira opção de domínio e de colonização para os portugueses em 1500, tá? E aí, Bel, o que mais nós temos? Uma carta, já escrita no ano de 1500, pelo escrivão das navegações que chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral. O Caminha escreve uma carta descrevendo o Brasil. Essa carta, ela marca, né, um documento escrito em solo brasileiro pelos portugueses e mostra a mentalidade portuguesa preocupada com as riquezas do nosso país. Mostra, segunda coisa, uma preocupação em converter o índio ao cristianismo, porque já tem contato com os indígenas. E terceiro, eles também estão preocupados em procurar, de qualquer forma, nesse território, algo que dê uma maior lucratividade para os portugueses. É isso, gente. A nossa aula finaliza por aqui com esses primeiros 30 anos de Brasil. Beijo e tchau.